A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Bom, tudo bem. Vamos lá. Vou levantar a voz então. Eu estava falando devagar. Hoje nós vamos estar falando em 1 Pedro 2, 21. O versículo tema. E vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Eu não coloquei aqui porque nós vamos falar todos juntos. E nós queremos poder decorar esse versículo até o final do ano, né? Se não, tá mal. Então, até o final do ano, todo mundo decorando esse versículo. 1 Pedro 2, 21. Amém? Estão com a Bíblia aberta? Amém. 1 Pedro 2, 21. Eu que não estou. Todos juntos. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Hoje nós vamos então falar sobre seguindo os passos de Jesus, que é justamente o tema. Nós vamos durante o ano, em ocasiões diversas, estar desenvolvendo um pouquinho esse tema. Normalmente eu não prego de forma temática, mas como esse é o tema do ano, nós vamos estar podendo estar dando essa ênfase, seguindo os passos de Jesus. A Bíblia é bem clara que nós devemos moldar as nossas vidas de acordo com os passos de Jesus. 1 João 2,6 diz que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se você diz, permaneço nele, então você tem que andar assim como ele andou. É nossa responsabilidade, então, seguir os passos de Jesus. Meu pai tinha um corinho que ele cantava bastante, que eu gostava quando menino. Andando com Cristo, andando cada dia, andando com alegria, andando com Cristo, meu Salvador. E realmente é esse o nosso desejo, andar cada dia com Cristo. Andar com alegria. A nossa vida cristã tem que ser uma vida repleta de alegria. Na sua destra, à direita, a plenitude de alegria. Então nós temos que usufruir disto, andando, seguindo os passos de Jesus. Na introdução eu tenho aqui 5 razões para nós parecermos com Cristo. Quem aqui quer parecer com Cristo? Eu espero que todo mundo, né? Então temos aqui 5 razões para nós parecermos com Cristo. Primeiro, porque parecer com Cristo é nosso chamado. Nós somos chamados para parecermos com Cristo. E ao convite de Cristo, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, primeiro, nós queremos parecer com Cristo porque é a nossa chamada. Todos aqui foram chamados para serem parecidos com Cristo. Lembrando que isto que é o sentido da palavra cristão. Alguém que parece com Cristo. Segundo, nós vimos também que parecer com Cristo porque é a nossa obrigação. É uma obrigação nossa. Nós fomos chamados para isso. Nós somos chamados para andar assim como Ele andou. É obrigação nossa. Então, como cristãos genuínos, nós temos que seguir esta obrigação. Também porque é a nossa paixão. Deve ser a nossa paixão. Deve ser a paixão, como Paulo disse, eu quero conhecer a Cristo. Eu tenho desejo de ser mais como Cristo. Meu desejo ser como Cristo. Quantos aqui conhecem esse corinho que nós cantávamos muito tempo atrás? Meu desejo. No final nós vamos cantar ele, viu? Vocês vão me ajudar. Ser como Cristo. Meu desejo, ser-lhe fiel.
ser como Cristo, assim eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Eu não vou chamar vocês que levantaram a mão para vir aqui na frente, não. Nós vamos tentar, né? Tá bom. Mas por que parecer com Cristo? Porque é nosso chamado. Por que parecer com Cristo? Porque é nossa obrigação. Por que parecer com Cristo? Porque deve ser também a nossa paixão. Eu quero ter esse desejo de ser como Cristo. Por que parecer com Cristo? Porque é o nosso testemunho. Diante do mundo, muitas pessoas não vão ter oportunidades de ouvir de Jesus, mas vão poder ver Jesus em nós. Nós somos, como já temos falado, a única Bíblia que o mundo vai ler. Então nós temos que parecer com Cristo. Harrison disse o seguinte: era essencial que cada crente pregasse com sua vida, embelezando assim a doutrina e recomendando-a a outros. Assim nós pregamos a Cristo através do nosso viver. Então nós queremos parecer com Cristo. Por quê? Porque é nosso chamado. Que mais? Porque é nossa obrigação, porque é a nossa paixão, porque é o nosso testemunho. Mas finalmente, a quinta razão é porque é o nosso destino. No final de tudo, nós vamos ser como Cristo. Nós vamos ser iguais a Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nós seremos iguais a Jesus. Então esse é o nosso destino. Romanos 8, 29 fala que nós somos predestinados para sermos a imagem de Cristo. Nosso destino é sermos iguais a Jesus. Então, com essas considerações, vamos só pensar em algumas maneiras que nós queremos andar nos passos de Jesus. Está no boletim, o que está em branco, você pode preencher olhando aqui na tela. Andando em humildade com Jesus. Começa já tratando de uma área que temos muita dificuldade, andando em humildade como Jesus. O que é humildade? Humildade é paciente, humildade é manso, não inclinado a irar-se, humildade é não ressentir-se, é ser amável, é ser dócil. Miqueias 6,8 diz assim: Ele te declarou, homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia, mas aí termina dizendo, e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer de nós, que nós possamos andar humildemente com o nosso Deus. O que é então humildade? É sermos mais iguais a Jesus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. E daí vai, passo por passo. O pastor Valentim tratou também desse assunto. Como é importante nós identificarmos com Cristo na humilhação. Sermos iguais a Cristo na humildade. Não ter cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então nós temos que ser como Jesus, identificando com Jesus. Jesus era humilde nas suas, o que está em amarelo ali? Atitudes. Atitudes, suas atitudes precisam ser humildes. Jesus dá um exemplo supremo lá em João 13, quando ele pega aquela bacia com água, pega a toalha, se cinge com ela, daí vai lavar os pés dos discípulos. Nós assistimos um filme ontem, achei muito interessante. A primeira coisa que olhava eram os pés, identificava as pessoas pelos pés. Agora os discípulos tinham pés bem sujos, viu? Andavam por toda parte, caminhando junto com Jesus. Imagina, Jesus mesmo indo lá humildemente e lavando os pés daqueles discípulos. Depois ele diz para os discípulos, assim como eu fiz, façais vós também. Sigam o meu exemplo. Seguir o exemplo de Cristo é andar em humildade. Andar em humildade nas minhas atitudes. Andar em humildade também nas minhas ações.
Jesus desceu dos céus para a terra. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Desceu, deixou a sua glória. Como eu gosto daquele hino, né? Cristo desceu da sua glória para vir até nós, para manifestar-se ao mundo. Ele teve que despir-se da sua glória. Em João 17, quando ele ora, aquela oração sacerdotal, ele diz: glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Desejo de ser novamente glorificado junto com o Pai. Jesus, então, era humilde em suas atitudes, mas ele também era humilde em suas ações. Jesus desceu da glória para a humildade. Ele foi rejeitado. E lembramos que João 1,11 diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus desceu da sua glória e veio aqui para se tornar homem, servir aos homens. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso é ação. Isso é amor em ação. Jesus demonstrou isso. Jesus demonstrou humildade. Jesus gastou tempo com mendigos, leprosos, prostitutas, gentios, estrangeiros, os publicanos, que eram os rejeitados ali naquela época, que nós vimos hoje também no nosso estudo em Lucas 18. Jesus esteve entre eles. Por quê? Porque ele se humilhava. Ele desceu até eles para poder alcançá-los. Ele desceu até nós para poder nos alcançar. E o mais importante é que ele foi obediente até a morte. A pergunta que nós fazemos: será que nós estamos prontos a nos identificar mesmo com Cristo? Humilhai-vos sobre a poderosa mão do Senhor e Ele no seu tempo nos exaltará. Se nós queremos ser como Jesus, meu desejo ser como Cristo, eu tenho que estar pronto a me humilhar como Jesus. Para alcançar outras pessoas para Cristo, eu também tenho que estar disposto a me humilhar para ser semelhante a Jesus. O varão de grande dor é o Filho do Senhor. Aleluia! É meu Cristo, veio ao mundo por amor. A cruenta cruz levou, a minha alma resgatou. Aleluia! É meu Cristo, quem minha conta pagou. Ele teve que vir aqui. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foi por humildade, foi tomando aquela cruz que ele demonstrou a sua humildade maior. Então nós queremos ser como Jesus. Nós temos que identificar, seguir os passos de Jesus em humildade. Mas a segunda maneira que nós temos que seguir os passos de Jesus, andando em santidade. E agora eu convido os irmãos para olharem o texto de Mateus, capítulo 4, na tentação de Jesus. Viver em santidade não é fácil. Nós vivemos num mundo que tudo é oposto à santidade. Como é difícil vivermos uma vida santa, não é verdade? Nós somos bombardeados de todos os lados de coisas imorais. Somos tentados de muitas maneiras diferentes. E nós observamos como Jesus também foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Em Mateus 4 nós temos a tentação de Jesus no deserto. De Lucas 4 nós vamos só destacar as 3 maneiras que Jesus foi tentado. E observarmos aqui mais uma vez como isso pode aplicar para nós. Primeiro, começando no verso, vou ler o 1 para nós pegarmos o contexto. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja que Jesus teve fome e ele, sendo Deus, ele poderia satisfazer sua natureza humana com sua suficiência divina. Mas quando ele desceu da glória, ele deixou por um tempo esta parte de poder satisfazer toda a sua natureza humana com a sua suficiência divina. Mas ele poderia fazer.
E como homem ele teve fome. E por isso que Satanás vem justamente nesse ponto tentar Jesus. E então ele diz, o tentador aproximando-lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Ele poderia fazer isto? Poderia. Na sua suficiência divina, ele poderia muito bem satisfazer aquela necessidade humana. Ele estava com fome depois de 40 dias. Mas a tentação aqui era suprir uma necessidade pessoal. A tentação aqui era de suprir algo que ele estava precisando momentaneamente. Podemos pensar naquilo que nós estamos precisando e nós achamos, eu preciso tanto disso. E a tentação é de ser egoísta, pensar em si mesmo, satisfazer a necessidade física. E nós vemos como Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cada vez Jesus responde, está escrito, olhando a palavra de Deus, respondendo com a palavra de Deus. A tentação de ser egoísta era uma tentação real para Cristo. Naquele momento ele estava com fome. Ele poderia muito bem transformar aquelas pedras em pães, mas ele não fez isso porque ele não era egoísta. Ele não buscava só os seus interesses, e sim os dos outros. E veja então que na primeira tentação, Satanás não teve vez. Porque Jesus buscava sempre ser cada vez mais santo. E esse é o desejo que nós também temos que ter. Nós também temos que ter o desejo de ser santo. Eu quero ser santo. 1 Pedro 1,15 diz, pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos também santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O nosso padrão de santidade é Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. A tentação, então, de ser egoísta. Mas continuando em nosso texto, nos versos 5 a 7, nós temos uma segunda tentação. E esta tentação nós colocamos como de ser bem-sucedido. A tentação de ser bem-sucedido. Está sublinhado ali, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo é muito astuto. Ele sabe até usar a palavra de Deus, fora de contexto. Sabemos que Salmo 91 fala sobre isso, como que os anjos vão estar nos guardando. Mas não significa que você vai poder então pular de cima aqui da igreja e segura o anjo lá embaixo, né? E a tentação aqui foi exatamente isto, que Jesus pudesse mostrar que ele era bem-sucedido. E vemos como que ele apelou para Cristo nesse sentido, o inimigo, para Cristo querer logo ser bem-sucedido diante de todos. Respondeu-lhe Jesus, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Cada vez que Jesus era tentado, ele respondia com a palavra de Deus. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Daí levou ainda o diabo ao monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Aqui temos mais uma tentação, a tentação de ser espetacular. Nos versos 9 a 11, a terceira tentação, ele apela para Jesus a ser espetacular. Jesus fazer um caminho mais rápido e não precisar passar pelo sofrimento do Calvário, do sofrimento da cruz. E mais uma vez a resposta, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 9 diz, e tudo isso lhe darei. E o diabo sempre querendo adoração, se prostrardes e me adorardes. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo
e eis que vieram os anjos e o serviram. Você vem ficar pensando, o que será que serviram? Talvez foi algum pão, né? Alguma coisa, algum alimento. Porque havia passado aqueles 40 dias sem comer, ele não caiu em tentação de transformar a pedra em pão. Ele tinha passado pela segunda tentação de querer ser bem-sucedido, e a terceira tentação de querer ser espetacular. E aí, Satanás sai da sua presença. Irmãos, nós lembramos que é sempre esse o processo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele vai dar no pé. E aqui aconteceu com Jesus e acontece conosco também. Nossa santidade vem através de andarmos dia a dia com Jesus. Nossa santidade não vem através de não termos tentações, nós vamos ser tentados, todos nós seremos tentados. 1 Coríntios 10, 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nossa santidade vem através de cada dia, passo a passo, seguirmos a Jesus. Não dependemos de nós mesmos, nós temos que depender do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que depender do Senhor. E quando Satanás vem à porta bater, manda Jesus atender. Nós não podemos enfrentar o inimigo nas nossas forças. Nós não temos jeito de ter vitória sobre a carne nas nossas forças. Nós não temos jeito de vencer o mundo nas nossas forças. Nós temos que ir nas forças do Senhor. Só assim é que nós vamos ter vitória. Moody disse o seguinte, o farol não faz barulho, só brilha. Isso que nós queremos também. Nós cantamos peregrinando, né? Brilho celeste, brilho celeste. Nós, ao peregrinarmos aqui na terra, nós temos que ser faróis. Nós temos que brilhar para Jesus. Nós temos que andar seguindo os passos de Jesus. E mesmo essa semana, lá com o Binão, nós falamos sobre João 8,12. Lembra, Binão? Andar seguindo os passos de Jesus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas, e já tenho explicado isso muitas vezes, mas terá, não é será, mas terá luz. Nós somos apenas o reflexo de Jesus, nós somos como a lua. Nós não temos luz própria, nós refletimos a Jesus. E como cristãos nós temos que ser cada vez mais parecidos com Jesus. Parecidos com Cristo na humildade. Parecidos com Cristo na santidade e finalmente parecidos com Cristo na compaixão, na misericórdia. Nesse terceiro aspecto eu fiquei pensando, puxa, eu precisava ter tanto mais compaixão. Como eu sou uma pessoa dura, como eu sou incompassivo muitas vezes. E às vezes a gente até usava a desculpa, eu não tenho dom de misericórdia. Mas todos nós, se queremos ser como Jesus, nós temos que nos compadecer das pessoas. Nós temos que ter misericórdia. Não é questão de ter dom de misericórdia. É ordenado para nós, para sermos iguais a Cristo, nós temos que ter compaixão pelos outros. A identidade de Cristo é uma identidade que é Cristo compassivo. Quando nós vemos a descrição, quando João foi descobrir, João Batista, descobrir se Jesus era de fato o Messias. Então a identidade de Cristo foi revelada em Mateus 11:4. E Jesus respondeu, disse-lhe, ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E no verso 6 diz, e bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Veja que Jesus se identificava com as pessoas. Jesus é identificado pela compaixão. Ele tinha as marcas da compaixão. E aí nós colocamos também que Jesus mostrou compaixão por pessoas que sofriam. Ele sabia o que é sofrer junto.
Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Jesus chorou, Jesus teve compaixão. E nós observamos como Jesus se identificava com as pessoas. Quando no caso de Lázaro, nós lembramos ali só uma frase tão curta, e muitos dizem que é o verso mais curto da Bíblia, que diz simplesmente o quê? Jesus chorou. Depois acharam outro, né? Disse Jó. Disse Jó é só uma sequência, mas Jesus chorou é um verso completo. Mostra a compaixão de Jesus. Jesus tinha compaixão por aqueles que eram rejeitados na sociedade, pelos publicanos, pelas prostitutas que nós já mencionamos. E nós observamos que eram justamente as pessoas necessitadas que Jesus disse que veio. Lucas 5,32 diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus tinha compaixão daqueles que eram rejeitados da sociedade. Jesus tinha compaixão pelos perdidos. Talvez um dos textos mais bonitos é esse de Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, e esse texto nós conhecemos tão bem. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Jesus tinha compaixão. Muitas vezes a gente fica sentado só vendo as pessoas passando. Muitas vezes você observa as pessoas passando na rua necessitadas. Mas cada um que passa, você tem que ficar perguntando para si: será que eu poderia fazer algo? Será que eu poderia fazer algo que demonstre a compaixão de Cristo? Nós somos os Cristos para essas pessoas. Nós temos que estar prontos a estender as nossas mãos, a ajudar as pessoas necessitadas. Jesus, olhando a multidão, se compadeceu delas, como ovelhas sem pastor. A compaixão de Cristo custou a sua morte. Ele voluntariamente abriu mão da sua vida a favor de nós. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós? Será que nós somos como Jesus em compaixão? Nós temos compaixão pelas pessoas necessitadas. Nós temos também aquilo que nós falamos, paixão pelas almas que estão morrendo sem Jesus. Vendo ele as multidões, viu que eram multidões aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor, se compadeceu delas. Se compadeceu delas. Nós temos que nos compadecer também das pessoas. Andrew Murray disse o seguinte: cada cristão deve, pela oração e pela prática, cultivar coração compassivo, como uma das marcas mais preciosas da semelhança com o nosso Mestre. Meu desejo, ser como Cristo. Meu desejo, ser-lhe fiel. Ser como Cristo, assim eu quero. Viver para Cristo, meu Salvador. Você tem esse desejo? Você quer ser igual a Cristo nas 3 áreas que nós vimos nessa noite? Na humildade, na santidade, na compaixão? Todos nós podemos sim. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Cada um de nós podemos estar sendo transformados cada dia ao lermos a palavra de Deus, ao orarmos, ao vir à igreja, ao estudarmos, ao ter comunhão com os irmãos, ao amarmos os nossos irmãos. Nós vamos ser mais parecidos com Jesus. Meu desejo, ser como Cristo. Meu desejo, ser fiel. Ser como Cristo. Assim eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Examina a sua vida.
Você tem mesmo esse desejo no seu coração? Meu desejo ser como Cristo. Meu desejo ser-lhe fiel, nós cantamos. Ser como Cristo, assim eu quero. Viver para Cristo, meu Salvador. Pai, aplica esta mensagem aos nossos corações nessa noite. Que de fato possamos ter esse desejo de ser cada vez mais parecidos com Jesus. Parecidos com Cristo na humildade, parecidos com Cristo na santidade e na compaixão. Que possamos cantar como meu pai sempre cantava: cada dia com Cristo é melhor que o dia atrás. Cada dia na vida eu amo mais e mais. Cristo salva e guarda, é Ele que eu quero ver. Cada dia com Cristo, mais e mais feliz serei. Que cada um aqui possa experimentar isso, que cada dia com Jesus é o melhor dia de sua vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.